beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal Moto 020. Meu nome é Marley e hoje eu vou falar sobre um assunto que foi um dos grandes motivadores de eu criar esse canal, porque foi uma procura que eu fiz bem no comecinho, quando eu pensava em pegar minha primeira moto. Mas antes de entrar no assunto, galera, me ajuda aí, dá aquela clicada no inscrever, aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like, comenta o que você tá achando do canal, compartilha com seus coleguinhas, camaradas, amiguinhos e vamos pro vídeo. Então, galera, quando eu tava tirando a minha carteira, inicialmente, na verdade um pouco antes, né, de tirar a carteira, isso foi em 2017, ali por volta de agosto, setembro, eu tava juntando uma grana pra tirar a carteira e pra pegar uma moto, né? E que moto que eu tava visando? Uma moto que fosse um pouquinho alta, porque eu sou meio alto, eu tenho 1,84 de altura, né? Um pouco acima da média. E conforme a sua altura, é interessante você pegar uma moto que comporte essa altura, porque se você for muito baixinho com uma moto muito alta, fica um pouco complicado, e se você for muito alto com uma moto muito baixa, também fica um pouco complicado, desconfortável, pode ficar gerando cansaço nas costas, nos ombros e outras articulações, né? Então o que eu pensei? Vou pegar uma Bros, uma moto muito econômica, uma moto muito confortável, anda na terra, faz tudo. E aí eu fiquei muito tempo em cima da Bros, assim, querendo pegar a Bros, até que eu fui na concessionária da Honda, aqui de Brasília. E aí quando eu cheguei lá, a moça falou, ó, tem a Bros, mas tem também a XRE 190 aí, ó, que ela é uma moto que é lançamento, né? Ela tinha sido lançada originalmente em 2016. E aí falou, ó, tem ela aí, por que você não pensa nela? Aí eu subi na moto e eu gostei muito, achei ela muito confortável, né? A altura boa. Aí eu já mudei automaticamente, porque também ela vem com ABS, né? ABS na roda dianteira. E galerinha, ABS faz uma falta para quando você está pilotando. Na verdade ele deveria ser essencial para a primeira moto de todas as pessoas, porque o ABS fez com que eu conseguisse não morrer algumas vezes, né? Me salvou muito, sim, porque quando você está aprendendo, você não sabe frear, não sabe mesmo. E aí quando você não sabe frear, o que acontece? Chão, 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 chão. Então, galera, essa é uma primeira dica. Procure uma moto, de preferência, que tenha ABS ou que pelo menos seja freio a disco. Porque o freio a tambor freia, só que a eficiência do freio a disco é muito maior. A segurança do freio a disco é muito maior. Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos pesar algumas questões na balança aí para poder pensar em que moto que você tem que pegar. No meu caso, eu procurava uma moto que fosse econômica e que fosse confortável, alta pra mim, e de quebra ainda andasse na terra, né? Aí eu peguei a XRE 190. Fiquei de fevereiro até dezembro de 2017 com ela, né? Tive uma queda no meio desse caminho, mas não machuquei, né? Graças a Deus não machuquei. E o que aconteceu? Foi uma moto boa, só que com o passar do tempo, como eu dava carona para uma pessoa que era um pouquinho pesada também, que era quase meu peso, a moto não desenvolvia na subida e chegava a ser um pouco perigoso eu ficar andando na subida com essa moto assim. Então eu depois migrei, né? Mas em se tratando de primeira moto, foi uma moto muito boa. Ela tinha uma economia de fazer mais de 40 por litro e muito confortável. A única coisa dela que tinha de ruim era essa falta de potência e também um tec-tec que ficava fazendo no painel dela. Eu nem sei se resolveram esse problema, mas enfim. Tá, vamos pesar na balança agora, antes de entrar em outro assunto aleatório. Eu vou pensar na moto que eu quero. Pra quê? Primeiro, eu moro na cidade, eu pego BR, eu pego estrada de terra, eu quero uma moto para usar só fim de semana, eu quero uma moto para usar no dia a dia, fim de semana, eu quero viajar, eu não quero viajar. Então primeiro você tem que pensar nessas coisas. Porque, por exemplo, se eu quero pensar numa moto para viajar, aí eu já tenho que pensar numa moto que seja um tiquinho mais interessante ali, pelo menos cilindrada, posição de pilotagem, para ser mais confortável.
Não é que uma moto de 125 cilindradas, 150 cilindradas não dê pra viajar. Porém, se eu tô com uma delas, eu tenho que ir com uma cautela muito maior, porque na estrada tem muito carro e caminhão que te come com farinha se você deixar, né? Se você vacilar ali. Então, galera, vamos lá. Vamos supor que eu moro na cidade, pegue BR uma vez ou outra e tal. Então, assim, pode ser uma motinha mais, como uma CG, uma Phaser 150 ou uma moto 250. Eu aconselharia, inclusive, galera, vocês não começarem numa moto com mais de 300 cilindradas. Eu diria 250, mas 300 cilindradas ainda tá considerável ali. Não pegue uma moto com uma cilindrada alta. Lembrando que, às vezes você pensa numa de 300 cilindradas, que a cilindrada é 300, mas ela compete ali com uma moto de 600 cilindradas, se brincar, né? Que é o caso, por exemplo, da MT-03, que ela anda quase pau a pau com essa daqui, né? Essa aqui é 700 e ela é 320 cilindradas. Então, evita essas motos com um torque muito alto, que pegue uma velocidade muito alta, porque para um início de conversa, assim, um início de pilotagem, é interessante você ir com uma moto um pouco menor, um pouco menos agressiva, para você não ficar acelerando muito, sabe, galera? Porque com o tempo você vai pegando a manha e aí depois você tá com uma segurança um pouquinho maior para poder acelerar mais, sem estar correndo muito risco, sem estar colocando outras pessoas em risco também, porque acelerar é muito fácil. Qualquer pessoa, se colocar um macaco na moto, ele sabe acelerar. Agora, frear, fazer curva, essas coisas, observar o trânsito, prever um possível acidente, é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Então, se eu estou numa velocidade mais baixa, a minha capacidade de raciocínio, a minha chance de segurança, de me sair de uma situação estranha, perigosa, é bem maior, porque tudo vai acontecer um pouquinho mais lento e eu vou estar propício a agir da forma mais correta, né, num raciocínio mais rápido. Então, primeiro ponto, pense numa moto de cilindrada um pouquinho mais baixa. Pensa aí numa 150, 200, 250, no máximo 300. E se for 300, galera, é pensar numa moto que não é muito agressiva, tá? Pensa aí no máximo numa Ninja, numa Z300 aí. E ela ainda, eu pensaria de repente dela ser uma segunda moto e não uma primeira. Segundo aspecto, eu vou andar na terra, então eu vou tentar buscar ali uma Crosser, uma Bros, uma Lander, uma Teneré, alguma moto que seja um pouquinho mais alta. Nesse meio, você pode até colocar a Himalaia, porque ela também não chega numa velocidade muito grande, né? Ela é 400 cilindradas, mas ela seria equivalente ali a uma 250 praticamente. Acho que ela anda bem parecido com a Teneré, né? Então, pensa numa moto que tem essa cilindrada um pouquinho mais baixa. E galerinha, não importa o estilo da moto, tá? Eu tô falando de uma forma geral. Então, assim, pode ser uma custom, pode ser uma mista, né, dessas off-road, on-road. Pode ser uma de cidade, tipo uma CG, uma Twister, uma Phaser. Pode ser alguma moto no estilo que você quiser. Só que você tem que pensar nesses aspectos: na segurança, na capacidade de frenagem da moto. O peso da moto também é uma coisa interessante para você pensar. Se você é uma pessoa muito baixinha, não adianta você querer pegar uma moto muito grande, porque vai ser complicado. Principalmente, você ainda não tem o jeito de parar e de sair com a moto. A chance de você cair parado, né, ou parando, é muito grande. Que é o famoso cai parado da galera que tem as Big Trail e não consegue sustentar a moto, porque a moto é pesada, a moto é alta. Então, pensar sempre nesses aspectos. Bom, eu acho que eu passei alguns aspectos interessantes aqui para pensar. A questão de valores, aí fica a cargo do seu bolso, né? Eu ainda vou fazer de repente um vídeo sobre como adquirir uma moto num valor um pouquinho mais considerável, moto legal, moto tudo certinha, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E se você tiver mais alguma sugestão de como escolher a primeira moto, comenta aí embaixo, fala o que você tem achado do conteúdo também, sugere novos temas e vamos que vamos, beleza? Valeu, galera, falou!